Gente, sobre como funciona na prática o aceite, como funciona na prática o aceite na letra de câmbio. Bora lá. Veja, a própria jurisprudência, ela entende que o aceite, ele não é obrigatório. O único título de crédito que possui um aceite, apesar de ser um título à ordem, ele possui um aceite vinculado, um aceite obrigatório, é o cheque. Todos os outros títulos, esse aceite, ele é facultativo. Porém, a partir do momento que você dá o aceite, né? Lembrando que aceite é a declaração cambial pela qual o signatário ele se compromete, ele assume, ele admite que vai promover um pagamento, tá? Então, a partir do momento que ele promove esse aceite, ele passa a ser irretratável. Então, como eu falei no vídeo anterior, o tomador vai, se dirige ao sacado, o sacado dá o aceite, se compromete, fantástico mundo de Bob, relação jurídica perfeita, no prazo ventilado, no prazo acordado, o tomador ele vai se dirigir novamente ao sacado para receber a importância devida, né, prevista lá no título. Literalidade do título de crédito, princípio que a gente estudou lá na primeira aula. Mas, e se o sacado, no momento que ele recebeu a informação da emissão daquele título, em vez de dar o aceite, ele dá a recusa dele? Gente, em regra, não havendo previsão em contrário, a recusa do sacado, ela vai ter o efeito de promover o vencimento antecipado do título. Aquele título, ele vai passar a ser exigido no ato da negativa, da recusa do aceite, e o tomador, ele vai poder exigir do sacador o pronto pagamento, certo? É o vencimento antecipado do título. Também pode acontecer do sacador nem recusar, do sacado, nem recusar, nem aceitar. Ele fazer um aceite parcial, minha gente, da letra. Vê, ele diz, ó, eu devia um dinheiro realmente a fulano, mas eu devia só 20 mil, então eu vou pagar só 20 dos 50 mil que estão aí nessa letra. Se ocorrer o vencimento, se ocorrer o aceite parcial, também vai ocorrer o vencimento antecipado. O tomador ele vai poder cobrar o valor integral, a integralidade do débito do sacador. Mas, nesse caso, o sacado ele vai continuar comprometido nos limites do aceite dele. Vamos lá ver o artigo 26 da LUG. E aí, nesse caso, gente, ou o sacado vai promover o pagamento imediato da parte que ele se comprometeu, ou ele vai fazer o pagamento, ou ele não vai fazer o pagamento, o sacador vai pagar ao tomador o valor integral e depois vai ter o direito de regresso contra ele. O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte, sem derrubar, da importância sacada. Gente, qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa do aceite. O aceitante fica, de toda forma, todavia, obrigado nos termos do seu aceito. Se ele disser, eu me comprometo somente a 20 mil reais dos 50 devidos, ele vai ter que pagar aquele valor. Mas a letra, o título, ele se presume antecipado se houvesse uma data postergada de vencimento. Gente, esse aceite parcial ele pode ser de duas maneiras. Um aceite limitativo, ou seja, o sacado ele aceita parte do valor do título, ou ele pode ser um aceite modificativo. Ele vai dizer, ó, eu até pago o valor todo, mas eu não vou pagar nesse dia, não. Eu só vou pagar, estava previsto para pagar 10 de outubro, ele só vou pagar 15 de novembro, tá? Então, ele altera alguma informação. Ele altera o local de pagamento, enfim, ele vai alterar algo que não vai importar
na modificação da obrigação de pagar a integralidade do valor, certo? Gente, e a gente falou lá da boa-fé no começo. Mas e aí, tem alguma maneira do sacador ele se preservar quanto a essa hipótese do vencimento antecipado? Tem. Ele pode colocar uma cláusula não aceitável, que é uma cláusula que diga que o tomador ele somente pode procurar o sacado na data do pagamento. Ou seja, não vai haver uma obrigação do tomador ele procurar o sacado em data anterior à data do pagamento. Ela é chamada de cláusula não aceitável. Gente, espécies de letra de câmbio, considerando essa classificação das espécies de letra de câmbio, ela considera a data de vencimento do título. Essa letra de câmbio, ela pode ser uma letra com dia certo, ou seja, é a letra de câmbio que vence em data pré-estabelecida. Esse exemplo que eu disse, atenção, isso não é a cláusula não aceitável, tá? É a data de vencimento normal. Letra de câmbio, essa letra ela deve ser paga no dia 15 de novembro, no dia 14 de março, tá? Então, é uma obrigação para aquela data, né? Letra à vista, minha gente, é a que a gente já falou. É aquela letra de câmbio onde não tem previsão de vencimento, não havendo Código Civil, LUG e o decreto, eles 244 falam a mesma coisa. Não havendo data de vencimento estabelecida, considera-se ele vencido na data em que foi emitido. Aí, nesse caso aqui da letra de câmbio, é a data da apresentação do título ao sacado, né? O tomador, ele não vai levar aquele título para aceite. Basta ele apresentar no dia do pagamento. Gente, e aí, se não tiver data de vencimento, ele vai valer eternamente? Não. Não havendo data de vencimento, aquele título ele vai ter validade até 1 ano a partir da emissão do título, ou seja, o tomador ele tem 1 ano para levar aquela letra à vista, aquela letra onde não houve a previsão de um dia certo para pagamento, para que o sacado ele efetue a obrigação a qual ele se comprometeu. Atenção, neste caso, ele precisa levar antes para o aceite. Gente, letra acerta o termo da vista. Que danada é isso? A letra de câmbio, ela não tem uma data determinada, não é uma data, não é um dia certo, mas ela tem um prazo. Quando é termo à vista, ela vence após um prazo determinado. Esse prazo é estipulado para o sacador, pelo sacador, e ela vai começar a correr a partir do dia do aceite, ou seja, eu recebi em 7 de setembro, mas eu passei um mês para levar para o tomador. Então, o tomador, depois do aceite, ele tem 1 ano a partir do aceite para apresentar aquele título, certo? Letra acerta o termo da data. É a mesma coisa, não tem um prazo determinado, mas o tomador, aquele título ele vence após um prazo, não é após a data do aceite, certo? É após um prazo, a partir da própria emissão, mas esse prazo quem vai determinar é quem? O sacador, a pessoa que está emitindo aquele título. Tá legal? Vou parar e volto no próximo vídeo.